Pessoal, aqui diretamente do 32º Congresso de Medicina Ortomolecular, convidando algumas pessoas para entrevistar. Só que é o seguinte, agora aqui é de respeito, que eu estou com o meu professor, Dr. Efraim, que é o pai de tudo isso daqui, é o responsável, presidente pela FAPES, que é o maior instituto de formação de médicos ortomoleculares no Brasil. E já que a gente está falando de ortomolecular, professor, quando as pessoas ouvem esse termo, pessoas que não conhecem, que não sabem o que é medicina ortomolecular, gera uma certa confusão, porque, vamos lá, não é um nome que explica muito bem o que a medicina faz, né? Se você parar para tentar usar o radical da palavra e sozinho entender o que é ortomolecular, fica um pouco complicado. E a imagem que essa medicina deixou é de um médico que corta o cabelinho do paciente, manda para uma análise e prescreve alguns suplementos, né? Então isso também até dentro do meu consultório, muita gente que vem sem entender muito bem o que é ortomolecular me pergunta, mas você não vai fazer o exame do cabelo? Então assim, tenta explicar para o público que está assistindo a gente aqui, não são médicos, não são só médicos, público leigo, como você define essa medicina, essa bandeira que você levanta há tantos anos? Bom, primeiro é um prazer de estar junto com você no teu programa e acompanhando ao público, os pacientes que te acompanham. Em verdade, o termo ortomolecular é um termo que foi muito vilipendiado, foi muito maltratado. Muito é culpa nossa mesmo, porque muitos dos nossos colegas tomavam atitudes desnecessárias, antiéticas, etc., e que depois se deu a impressão de que isso se generalizava. Eu vou te dar uma ideia. Se um cardiologista é um sacana, rouba stents, vende para o paciente, quando ele sair na imprensa, vai estar escrita: o cardiologista fulano de tal fez isto. Mas se um ortomolecular, como qualquer um dos nossos colegas, fizer uma coisa errada e sair na mídia, o resultado vai ser a ortomolecular representada pelo doutor, etc. Todo é como se todo mundo funcionasse da mesma maneira. Para ser ortomolecular tem que ser médico. Se não é médico, não é ortomolecular. Para ser ortomolecular tem que saber medicina. Para saber medicina tem que estudar medicina. Então é claramente definido que nós dominamos a medicina da mesma maneira que qualquer médico convencional. Esse é o ponto número 1. Então, temos que ter uma base clínica, temos que ter uma base farmacológica, temos que saber usar os remédios, etc., porque remédio resolve o problema agudo. Mas a grande epidemia da população é a doença crônica, aquela doença que o paciente casa para sempre. Ele casa do dia do diagnóstico até o dia do enterro. E normalmente a maior parte dos remédios, nas proporcionalidades descritas nos dicionários de especialidades farmacêuticas, são extremamente altas. E então elas vêm associadas com inúmeros efeitos colaterais. Uma coisa é tomar um anti-inflamatório por 7 dias, outra coisa é tomar um anti-inflamatório por 30 dias, outra coisa é tomar por 1 ano. Então você corre o risco teu rim, corre o risco teu sistema hematopoético, corre o risco tua parte gástrica, porque você pode provocar uma úlcera, uma gastrite, etc. Então, essa é a diferença do remédio clássico, mas ele é necessário, porque você não derruba uma dor com vitamina, você derruba uma dor com analgésico ou com um anti-inflamatório. Então, o tratamento sintomático funciona muito bem na medicina convencional. Por isso que nós, fazendo ortomolecular como uma opção terapêutica, temos que saber utilizar o remédio. Agora, quando você alivia o síntoma do paciente, não quer dizer que você resolveu o problema do paciente. O síntoma do paciente é uma manifestação interna de que alguma coisa está errada. E essa coisa errada se manifesta pela dor. E você somente está silenciando ela. E você não sabe se a dor, se o processo que pegou esse tecido continua evoluindo. A ortomolecular modula o processo inflamatório. Mientras eu tiro a dor com o anti-inflamatório, eu modulo a dor fazendo mecanismos bioquímicos extremadamente bem explicados que ensinam o caminho como você vai fazer isso. Então, o teu público que te acompanha tem que entender
que o ortomolecular é um cara que está capacitado para regular os mecanismos bioquímicos do organismo que levam à doença. Porque o organismo, quando funciona em equilíbrio, se chama fisiologia. Quando a fisiologia tem problemas, porque a bioquímica é o motor que gera energia para que a fisiologia funcione. Quando um motor não consegue gerar energia, o carro não anda. A fisiologia passa a ser fisiopatologia. Quando te dá fisiopatologia, é que o carro não anda. Claro, você pode chamar 4 caras e empurrar o carro e você vai achar que subsanou. E se uma descida ainda, o carro vai. E até pode ser que até pegue o motor por causa do embalo. Mas o problema é que alguma coisa condicionou a aberta. Então, nós vamos a procurar aquilo que condicionou o problema, reparamos o problema para que o carro volte a funcionar adequadamente. Quando é só falta de gasolina, é um problema agudo. É só botar gasolina e resolver o problema. A mesma coisa acontece dentro do corpo. Então, o corpo é um corpo carente. É um corpo que precisa uma série de elementos que façam ele funcionar adequadamente. E essa é a função. Muitos desses elementos têm características terapêuticas, farmacológicas, etc., que se potencializam em forma sinérgica, mas também têm efeito antagônico com os medicamentos em geral. Então, o que a população já entendeu, quem é paciente de ortomolecular, entende que a ortomolecular não é um misticismo, não faz diagnóstico por ilusão óptica. Faz diagnóstico porque sabe perguntar para o paciente, tem uma convivência com o paciente e sabe determinar quais são as opções terapêuticas para o paciente. Será remédio ou será eventualmente uma combinação de remédio com nutrientes ou será somente nutrientes. Uau, muito bem. Nunca ouvi essa explicação tão bem dada. E que bom que vai estar na internet, né? Porque quando o paciente me perguntar, eu não vou explicar. Eu vou dizer, assista ao vídeo. E nesse teu decorrer aí dessa caminhada dentro da ortomolecular, eu ainda estou engatinhando, mas eu percebo que esse movimento está aumentando. Isso é uma impressão minha ou isso é uma realidade? O que o senhor acha aí? Que faz tanto tempo já que o senhor está no Brasil praticando essa medicina. Bom, eu vou falar de que o crescimento tem sido estadisticamente significativo. Eu acho que o evento aumenta entre 15% a 20% cada ano. A demanda de médicos de todas as cidades em procura de complementar o insucesso da terapêutica nos seus pacientes fez a procura da ortomolecular. É claro que, devido à persecução ignominiosa que a ortomolecular muitas vezes tem sofrido, muita gente preferiu trocar de nome para fazer ortomolecular. Então, todos viraram nutrólogos agora. A nutrologia é a fuga da ortomolecular. A nutrologia foi salva pela ortomolecular. Na década de 90, a nutrologia tinha 2 sócios, um casal de 90 anos. E a nutrologia se salvou graças a 400 médicos que receberam o título de especialista em nutrologia. Posso afirmá-lo taxativamente, porque eu era parte desse grupo e eu não aceitei na época. Tanto que eu sou especialista em clínica médica, eu não sou especialista em nutrologia. Então, todos mudam de nome, se viram médico integrativo, médico... É dizer, é o medo, em lugar de trabalhar com uma ideia boa, com uma ideia séria, com uma ideia que se deve impor no mercado. Mas, aún assim, cresceu com todo esse processo persecutório. Ele tem crescido, e tem crescido bonito. E não tem crescido só no Brasil. Eu viajo o mundo inteiro. Eu vejo a ortomolecular no Japão, vejo a ortomolecular na Espanha, no Portugal, na Itália. Estarei em Polônia este ano. Imagina, quem imaginar que eu ia estar do outro lado da Europa dando aula no maior evento de medicina estética e anti-envelhecimento da Europa, que é o 22º Congresso Mundial. Fui convidado para ser o astro do evento e ainda me deram 2 dias inteiros para dar um curso de formação a poloneses, claro, falando em inglês, I speak English, para uma coisa como essa. Então, eu acho que o movimento está crescendo, mas tem uma preocupação. O movimento tem uma cara, e lamentavelmente essa cara é minha, porque eu dei a cara para bater nos últimos 40 anos. Todos vocês sofreram como consequência disso, eu sei. Ninguém saiu ileso dessa batalha, mas todos somos triunfadores. Então, a minha grande preocupação é o que vai acontecer se o dia de amanhã eu decidir chutar a bola no ar e ir embora ou deixar de trabalhar. Porque ninguém é eterno, a gente tem que entender. E não sei se estamos preparados para um momento
em que alguém tenha os dois colocados no seu lugar para poder assumir uma guerra como esta. Então, eu acho que o nascimento de outras sociedades, outras linhas de raciocínio, etc., são muito importantes, mas é um desgarro nada mais da ortomolecular como uma forma de se proteger legalmente ante as diferentes iniciativas. Mas eu tenho certeza de que este é um movimento que veio para ficar. Ao ponto que eu já escrevi 80 livros. 80 livros escrevi de todo o que a gente fez. Por quê? Porque se você só fala, o vento leva. Se você escreve na pedra, ele fica para sempre. Então é provável que ele mude de nome, mude de ideologia, mude de partido político, mude de time que torce, mas a ideia em si já veio para ficar. Com que nome vai ficar? Only God knows, só Deus sabe. Mas de que vai ficar, vai ficar. Quanto cardiologista não está usando ortomolecular, fala em isquemia e reperfusão, usa remédios que têm efeito modulador de antioxidante, utiliza remédio que aumenta a produção de óxido nítrico. Quanto reumato não está usando as glucosaminas da vida para artroses, as UC2 para artrose? Todo nasceu dentro da ortomolecular. Quanto médico, sem saber sequer para quê, está dando vitamina D adoidado para tudo, desde unha encravada te queda de cabelo. E todavía ainda acham que isso é ortomolecular, entendeu? Então eu acho que sim, veio para ficar e veio para ficar para beneficiar aos pacientes e aos médicos que são sérios e têm uma ideia de um futuro melhor para este país. Assim esperamos. E fica tranquilo que você tem pelo menos aí mais umas 3 décadas para lutar pela gente. Mas a ideia não é a de morte. Eu acho que o corpo já não é o mesmo de antes. Não falei de morte, falei a tua fisiologia permite mais 3 décadas palestrando, dando aula, e é o que a gente espera. Obrigado. Bom, gente, esse é o Dr. Efraim. Muito obrigado, professor. A gente vai para um intervalinho aqui, daqui a pouco tem mais um vídeo com esse nosso convidado.